A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Sou o professor Diógenes, professor da disciplina Antigo Testamento 1, que é o Pentateuco, cujo Pentateuco nós já estudamos, são os 5 primeiros livros da Bíblia, consequentemente os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse livro. Então, Levítico, mais um livro, né? Nós vamos ver que é o terceiro livro do Pentateuco, também está escrito por Moisés, o seu autor é Moisés. E nós vamos ver que algumas passagens bíblicas vai mostrar que o autor da lei toda, né, de Gênesis ao Pentateuco, todo, Gênesis ao Deuteronômio, o Pentateuco todo, é Moisés, como está escrito lá em João, no capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 45, né, onde Natanael fala, Filipe fala a Natanael. Então nós vamos ver lá que vai, disse-lhe, né, a Natanael, que achando aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, né, que ele fala Jesus de Nazaré. Então está escrito ali que ele vai explicar aqui sobre a lei, que realmente foi quem escreveu foi Moisés. Isso também está em Romanos, capítulo 10, versículo 5, aonde vai falar: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo que o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Tem Romanos 10, versículo 5, e também está em Êxodo, o livro nós estudamos, 24, verso 4, fala: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, os 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Então nós vamos ver que o Levítico mais é esse livro que está dedicado, aí que a dedicação, o autor dele é Moisés, né, com a inspiração do Espírito Santo. O tema do livro, nós vemos que ali Gênesis é o princípio, Êxodo significa saída. Levítico, o nome Levítico ele não tem uma descrição, porque vem da tribo de Levi. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente aqui na aula. Mas o tema do livro de Levítico é santidade. Né? Deus vai mostrar para eles ele como um Deus totalmente santo, totalmente puro, totalmente um Deus que exige santidade da graça para que eu e você, nós sejamos santos. Então, nós podemos ver que o tema do livro de Levítico é santidade. Então, a santificação e também sobre o sacrifício para agradar e buscar o perdão de Deus. Então, como pode Israel se aproximar de Deus, né? Um Deus santo, puro? Então, primeiro, como deve andar diante dele? Há um meio, ou seja, qual meio? Os sacrifícios. Há uma vida comportamental, a separação do pecado e a dedicação a Deus. Há uma norma, as leis registradas em Levítico. Há uma ajuda humana, que são os sacerdotes. Né? No caso ali, o sacerdote que veio de Arão, primeiro sacerdote, juntamente com seus filhos, né? Ou seja, todos os levitas, né? Nem nós vamos estudar sobre isso. E é um local determinado para adorar e clamar a Deus, que é o tabernáculo. E há um preço a pagar além das ofertas, que ali foi instituído o dízimo. Estes tipos resumem o tema do livro de Levítico. Então nós vamos ver que o tema do livro de Levítico é santidade. E nós vamos ver sobre o sacerdote, esse nome Levítico, que vem da tribo de Levi. Todo sacerdote tinha de ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. Apesar que todos os levitas trabalhavam em prol ali do tabernáculo, fazendo alguma coisa, mas nem todo levita era um sacerdote, mas todo sacerdote tinha de ser levita. Então, devido a isso, ali foi instituído, então, para que nós venhamos entender, nós venhamos ficar bem a par que Levítico é por causa que vem da tribo de Levi. Então, o primeiro sacerdote que veio da tribo, então, de Levi, nós chamamos sacerdócio arônico, que foi Arão, que é irmão de Moisés. Moisés, consequentemente, também é da tribo de Levi, né? Toda a família, Moisés, Arão, Miriam. Então, essa tribo ficou separada
para servir a Deus. Essa tribo, elas não tinham terras como as demais tribos, elas eram sustentadas pelas demais, pelos dízimos. Os dízimos eram o sustento deles, toda essa tribo. Essa tribo, então, ela ficou separada para o trabalho, ela não ia possuir terras, ela não ia, quando entrasse na terra prometida, ela não ia ter um lugar específico de terras como as demais tribos, ela ia ficar em prol do serviço do Senhor, do serviço do tabernáculo, arrumar. Por enquanto, aqui no deserto, nesses 40 anos, eles que montavam, desmontavam, montavam o acampamento, desmontavam, montavam o tabernáculo. Eles então que mexiam para transportar a arca da aliança, só podia ser os sacerdotes. Consequentemente, todo sacerdote tinha que ser um levita, mas eu reitero, repito, que nem todo levita era um sacerdote, mas todos os levitas, eles trabalhavam ali duramente para a causa, né, de Deus, ali na casa de Deus. Então nós vamos ficar bem inteirados sobre isso, sobre o livro de Levítico. Então, primeiro, o livro de Levítico, Deus ali, ele se mostra como um Deus totalmente santo, um Deus moralmente santo. E como que as pessoas, então, Deus vai instituir essa tribo, como as pessoas agora que não são pecadoras, que não são santas, podem aproximar de Deus. Deus estabelece as leis. Então as leis, ela regulamenta, ela vai dar tudo que nós podemos, não podemos, como devemos fazer. Deus institui ali primeiro os sacerdotes, e os sacerdotes ali através, que é o sacerdócio que nós falamos arônico, então o sacerdócio arônico, que é da tribo de Levi. Então todo sacerdote tinha de ser um levita, não podia ser de outra tribo. Então todo sacerdote era um levita, e eles tinha consagração, era a unção com óleo, era aquela separação e a dedicação inteiramente a serviço de Deus. Não tinha terras como as demais tribos, reitero isso aqui. Então eles viviam ali e eram sustentados pelas demais tribos, pelas as demais 11 tribos. E nós vamos ver que a santidade é o que Deus requer. A maneira do culto também é Deus que põe aonde que o tabernáculo ia ficar, a direção do tabernáculo, como todo seria o culto ali a Deus, como seria dirigido, quais seriam os sacrifícios, qual seria toda aquela liturgia que ia ter para levar aquele culto adiante. Tudo era mostrado por Deus. Nada era feito da cabeça das pessoas. Era Deus que impunha, Deus que mostrava. Moisés escreveu, Moisés deixou esse código, tudo isso. Isso tinha de ser lido, tinha de ser seguido por todas as gerações. E assim foi. Tem de fazer exatamente como Deus ordenou, como Deus ali, ele ele monta o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Tinha uma parte que era chamada átrio, onde todas as pessoas poderiam chegar, todas as pessoas poderiam estar ali. Então o átrio, onde todas as pessoas poderiam chegar, poderiam ir até ali. E tinha o segundo repartimento, chamava Santo Lugar. Ali somente os sacerdotes poderiam ter. Ali ficava a mesa com os pães da preposição. Nós vemos que todos os utensílios ali do santo lugar estavam ali, e somente os sacerdotes poderiam estar naquele lugar. Os pães da proposição é um símbolo de Cristo, então toda a Bíblia está apontando para Jesus. O tabernáculo em si é um símbolo de Cristo, que é o lugar onde se adora a Deus. E o lugar onde nós devemos adorar a Deus e prestar o verdadeiro culto a Deus é em Cristo Jesus. Em Cristo é o lugar de nós adorarmos a Deus, como ele mesmo falou para a mulher samaritana. O lugar que se deve não era no templo, não era lá no Monte Gerizim, era onde? Então era nele. Uma vez que a mulher entendeu que tomou da água da vida que ele ofereceu, ela se torna consequentemente uma verdadeira adoradora, que adora a Deus em espírito e em verdade. Então todos que estão em Cristo, então o tabernáculo é um símbolo, né? É um tipo de Cristo. E o santo lugar, que é a segunda repartição, os sacerdotes entravam ali, tinham os pães da preposição, né, que é o símbolo do pão que viria, que é Cristo, né, o pão do céu. E tinha a terceira repartição, onde chamava Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Uma vez ao ano que ele poderia entrar ali,
fazer um sacrifício por ele, primeiro para ele mesmo, para depois de todo o povo, derramar, aspergir o sangue em cima do propiciatório. O propiciatório era a tampa que ficava em cima da arca da aliança, e nessa tampa ela era feita toda de ouro, né? Ela era feita de acácia e toda de ouro, e tinha dois querubins virados as asas um para o outro, um defronte do outro, com as asas assim quase que se encostando um no outro, e ali Deus manifestava ali no meio daqueles querubins a sua glória, e Deus ali falava, né? Deus ali manifestava a sua glória, mostrava a sua presença. Então, tudo o culto tinha de ser conforme a ordenança de Deus. Isso vai nos trazer a primeira conotação, que todos os cultos para nós prestar não é segundo eu quero, o que eu penso. O culto tem que ser segundo a ordem de Deus. Tem que ser toda a liturgia do culto tem que ser segundo a vontade de Deus, segundo o descrito, ou seja, na Bíblia Sagrada. Isso então aponta para Cristo, como deve ser o culto. Jesus também cultuou a Deus, ensinou seus discípulos. Os discípulos que escreveram as suas epístolas nos ensinaram como tem de ser esse culto, e essa maneira, hoje tem muitas invencionistas, muitas coisas que não tem nada a ver no culto. O culto virou muitas vezes questão de teatro, né? Apresentações, coreografias, que é feito para o público lá e não para Deus. Então, nós vamos ver que culto ele é dirigido, ele é entoado unicamente a Deus. Deus tem que ser prestado culto. O próprio Jesus falou isso para Satanás, quando ele falou, olha, se prostrado me adorar, te darei tudo isso. Jesus fala, sai daqui, Satanás, somente a Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então, culto era a adoração, é o lugar onde tem louvores, adoração, dirigidos a Deus e não ao público todo, ali que ia reunir para cultuar a Deus, como nós estamos dizendo ali. Ninguém ia lá assistir. Às vezes nós temos até essa expressão, né? Vamos assistir o culto ali? Então nós não assistimos culto. Você não vai, você não é um telespectador. Você vai cultuar a Deus ali. Você pode chamar a pessoa para ir cultuar a Deus junto com você. Ninguém é um telespectador ali para ir assistir. Apesar que tem muitos cultos hoje que infelizmente virou apenas o espetáculo, né? De alguns que se apresentam, outros que aplaudem, mas Cristo, né, não é glorificado, não é exaltado, o culto não é direcionado a Deus, mas às pessoas. Então, o primeiro requisito de Deus ali era santidade. E todo sacerdócio, mais uma vez, repito, tinha de ser levita, mas nem todo levita era um sacerdote, mas todo sacerdote deveria ser um levita, e eles teriam ali de andar segundo os preceitos de Deus, segundo o chamado de Deus, ir fazer o que é que Deus chamava exatamente como Deus impôs, e eles foram consagrados, separados para esse ofício. E uma das coisas que Deus exige muito no livro de Levítico todo é a santificação. É onde ele vai falar no livro de Levítico sobre santificação, ou seja, separação do pecado, separação dos outros povos, separação daquilo que pode nos fazer a pecar. Então, Levítico vai nos falar, tanto é que vai falar, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, em Levítico nós vamos ver que está escrito essas palavras, e nós vamos ver que essa santificação, primeiro, então, do Novo Testamento todo, nós vamos ver que a santidade, né, são 20, nós podemos ver que ela é 24 vezes na Bíblia, 6 no Novo Testamento, e, né, uma vez Levítico, né, e disse Moisés a Arão, falando em Levítico 10:13, isto é que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naquele que chegar a mim, serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. Então, ou seja, mostrarei a minha santidade, está na Arão. Então, o objetivo definido do livro, né, é regulamentar as atividades do sacerdote de Israel em relação aos sacrifícios, ofertas, como deveria ser o sacrifício, como deveria ser as ofertas, aonde deveria ser sacrificado, né, que
a maneira, depois aonde deveria ser os restos queimado ali. E quando eram sacrificados as ovelhas ali, eles eram queimados, os sacerdotes também comiam daquele sacrifício que ali estava, se alimentavam à parte, como sempre era do sacerdote. Todos os dízimos ali, que eram os frutos, as colheitas, eram levados ali a 10ª parte para o sustento dos sacerdotes que não tinham terra e não tinha outro ofício, eles não iam plantar, porque eles ficavam inteiramente ali à disposição do serviço ali, do tabernáculo e, enfim, de todo o reino de Deus estabelecido ali no meio do povo. Então, esses são os ofícios do sacerdote. E você vai notar algumas questões ali que nós vamos ver que no Novo Testamento Jesus ele quebrou alguns paradigmas a respeito disso e nós vamos ver logo no próximo vídeo. Então, para nós darmos continuidade, os fundamentos doutrinários de Levítico, para nós termos assim maior, vamos dizer assim, entendimento sobre isso, né? O Levítico, né, ele contribui de forma especial para a vida religiosa de Israel e como figura e sombra, né, de tipo de influenciar a vida da igreja. O sistema do culto foi regulamentado em Levítico. Todo culto, né, foi regulamentado, somente este livro relata a forma direta e clara e a maneira correta de Israel chegar-se a Deus. Nós vamos ver que somente em Levítico Deus vai estabelecer. Ou seja, como que Deus estabelecia? Aonde o tabernáculo ia ser montado. O tabernáculo não era montado aonde que os sacerdotes queriam, não, era onde Deus ordenava. A maneira que Deus ordenava. Todos os utensílios, o tabernáculo, o modelo, o tamanho, as medidas foi ordenado por Deus. Quem ia ser os sacerdotes, a tribo de Levi, foi ordenado por Deus. A maneira de cada sacrifício, os sacrifícios pacíficos, os sacrifícios de cereais, sacrifícios de animais, como eles deveriam ser, os sacrifícios por pecados, né, os sacrifícios ali oferecidos quando a mulher ela dava à luz e passava alguns dias depois se sacrificava, sacrifícios para alguém ali que cometeu um erro, né, ou seja voluntário ou involuntário, todos os sacrifícios eram ordenados por Deus, a maneira que tinha de ser, quais animais que eram, como ia ser esses sacrifícios. Os sacrifícios eram divididos também até da renda, né? Quando a pessoa tinha condição, levava um carneiro, mas se não tivesse, né, o cordeiro, se não tivesse essa condição, poderia ser uma rolinha, né, uma rola, como diz lá, que é uma rolinha, que é onde o sacerdote, ele com o dedo, ele fazia o sacrifício e aspergia o sangue. Então Deus olhou a qualidade, ou o sistema social também de todo Israel. Ou Deus chamou os ricos, né, a médios e pobres, todos para prestar culto a Deus, deu condições para todos eles. Deus aceita, assim como ele aceitava do cordeiro, aceitava da roda da mesma maneira, mas tinha de ser conforme a ordenança de Deus, não conforme a cabeça do sacerdote, muito menos do povo. Ou seja, todos os sacrifícios, as maneiras, as colocações, a maneira de se adorar, como se apresentar, a maneira, o horário era estabelecido por Deus. Isso traz um grande ensinamento para nós hoje. Para mim e para você, prestar um culto de Deus tem que ser como a Bíblia descreve que tem de ser. Por isso que muitos cultos deixaram de ser cultos, viraram atrações, viraram outras coisas para entreter as pessoas, porque deixou de ser culto. O culto, a maneira de eu e você, nós chegarmos e adorarmos a Deus é descrito na Bíblia e não pode fugir dela. Os cânticos, né, os louvores, a adoração, a pregação tem de ser toda cristocêntrica. Tudo dirigido, Cristo é o centro. Assim como todo Levítico apontava para Cristo, os sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus, o tabernáculo apontava para Cristo, a Páscoa apontava para Cristo, as festas apontavam para Cristo. Toda a Bíblia ela aponta para Cristo, ela produz Cristo e ali em Cristo, por isso que ele vem e cumpre todas as coisas perfeitamente. Então até nosso próximo vídeo, para nós darmos continuidade a esta aula.